Romanos 7, versículo 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 7 de Romanos, nós temos um homem que tem vida, mas ele não tem a libertação ainda. É interessante falar isso porque uma das doutrinas menos conhecidas da Bíblia é justamente a doutrina do novo nascimento. Eu mesmo demorei muito para entender o que era o novo nascimento, porque eu sempre achava que tinha alguma coisa de mim que tinha escolhido a Deus, né? Que tinha tomado uma decisão, decidir por Cristo, alguma coisa assim. Mas quando a gente entende o que é o novo nascimento, o que é nascer da água e do Espírito, que o Senhor fala para Nicodemos, e aquela água que ele está falando ali não é o batismo, é a palavra de Deus, como em Efésios 5, lavados ou purificados com água pela palavra. Quando nós entendemos isso, aí vem todas as coisas parece que ficam muito claras na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, não era no sentido de que, ó Nicodemos, vê se nasce de novo aí. Não era nesse sentido. Porque a Nicodemos seria impossível nascer de novo, da vontade dele. O novo nascimento, ele é a mesma coisa que o velho nascimento. Eu pergunto aqui, qual de nós, nesta sala, um dia pensou assim, eu vou nascer. Eu quero nascer. Tomei a decisão de nascer. Ninguém. Nenhum de nós tomou a decisão de nascer. Nós nascemos da vontade do varão. Nós nascemos da vontade da carne. Nós nascemos herdamos características consanguíneas, de sangue, de DNA, etc. E nada disso foi uma coisa nossa. Nenhum de nós tomou qualquer decisão. De repente a gente estava aqui fora e falou, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem fez isso comigo, né? Quem me fez nascer? Outras pessoas tomaram decisões, outras pessoas providenciaram para que eu nascesse. Até mesmo na hora do parto, não tinha como botar o pezinho lá no fundo e me empurrar para sair. Não tem. Nada eu fiz para nascer. Isso foi totalmente decisão de outras pessoas. E assim é o novo nascimento. Nenhum homem é capaz de nascer de novo de si só, de si mesmo. Nenhum ser humano. Porque tem que nascer do alto. E como é que eu posso subir no alto para nascer do alto? Nascer de cima para baixo, é nascer de Deus. Então, o novo nascimento, quando um homem nasce de novo, uma pessoa nasce de novo, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está recebendo vida de Deus. É como se Deus tivesse uma injeção de vida, injetasse vida num corpo morto. E aí esse corpo morto, de repente, tem os seus sentidos restaurados. Ele passa a sentir dor, sede, fome, calor, frio, etc., porque ele teve os seus sentidos despertados. E aí, uma das coisas que acontece com o sentido é o seguinte, ele percebe o pecado, ele fala assim, eu sou um pecador, eu quero seguir a lei de Deus, mas eu não consigo. Aí ele percebe que ele tem pecado, ele sente o peso do seu pecado, ele percebe que tem um juízo de Deus, todas essas coisas só vêm depois do novo nascimento. Lá em Romanos fala, no começo de Romanos, né? Fala, não há quem busque a Deus. Todos pecaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Então, como que alguém um dia pode chegar e falar assim, eu vou crer em Jesus. Eu preciso da salvação.
Ah, é? Como é que você chegou a essa conclusão? Se a Bíblia fala que não há quem busque a Deus. Ah, nós sabemos. Foi porque essa pessoa nasceu de novo, nasceu do alto, ela escutou a palavra de Deus, veio o Espírito Santo, fez uma obra na vida dela, e assim como aquelas talhas de pedra que foram enchidas até em cima da água, por ordem do Senhor Jesus, os servos encheram essas talhas até em cima, e o servo, o Espírito Santo, vem e nos enche com a sua palavra, e vem o Senhor e faz o milagre, na verdade, através do Espírito agora, e transforma aquelas talhas de pedra mortas, sem vida, em vinho. A Bíblia fala que o vinho alegra o coração do homem, e o vinho também é símbolo de vida. E lá estávamos nós, então, nascidos de novo e sentindo o peso dos nossos pecados, que nós não sentiríamos antes, porque se você colocar um cadáver no chão e puser uma pilha de pedra em cima dele, para ele, uma pedra a mais, uma pedra a menos, não faz diferença, porque ele não sente, ele é cadáver, é morto. Mas se ele tiver vida, se ele acordar da sua morte, ele vai falar, opa, tira essa pedra de cima de mim, tira esse peso, não estou aguentando, está muito pesado, está doendo. Ele vai perceber aquilo. E assim é o homem do capítulo 7. Por isso que ele tem todo esse exercício que ele fala, desventurado homem que sou, ele fala, bem sabemos, versículo 14, a lei espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. O que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ele está numa luta agora, existe o seu novo homem, sua nova vida agora, e existe um velho cadáver ali que está ali apodrecendo. E o final do versículo do capítulo é justamente o brado de vitória desse homem. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, e essa é a ligação dos capítulos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação? Quem poderia me condenar agora? Deus? Não, porque essa nenhuma condenação há é condenação de Deus. Por quê? Porque Deus não vai condenar a Cristo, eu estou em Cristo Jesus. E ele já foi condenado no meu lugar. E o meu velho homem ficou pregado na cruz junto com ele. Morreu, acabou. Não tem mais, não volta mais. É claro que nós vivemos ainda na carne, mas a nossa posição já é em Cristo. E acontece uma mudança muito interessante do capítulo 7 para o capítulo 8, porque se nós observarmos no capítulo 7, a maioria dos versículos traz a palavra, traz o pronome, né? Eu. Eu. O tempo todo é eu. E nós somos assim, né? Mas eu. No versículo 9, por exemplo, eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o pecado, vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado tomando... E aí vai. Eu sei, eu faço, eu aprovo, eu não aprovo. O que eu aborreço, isso faço. O que eu quero, isso não faço. E se eu faço, versículo 16, e aí vai. Aí para o eu. Muda o capítulo, some o eu. Quem entra no capítulo 8? O capítulo 8 é o capítulo da Bíblia onde mais vezes é falado Espírito Santo. O Espírito Santo é citado mais vezes no capítulo 8 da Bíblia. E aí nós vemos que há uma mudança. Não é mais o eu agora que está tentando lutar, tentando servir a Deus, tentando viver de maneira agradável a Deus, mas é o Espírito Santo nesse homem agora. Ele recebeu o Espírito. O capítulo 7 é um Cornélio dando suas esmolas, fazendo suas orações a Deus, mas ainda convertido, mas ainda não salvo. Ele precisava escutar o evangelho claro da boca de Pedro para receber o Espírito Santo. E o capítulo 8 é o Cornélio, agora com o Espírito Santo. Porque tudo aqui, nós vamos encontrar a obra do Espírito. Primeiro, não tem mais condenação. Quer dizer, acabou, morreu, encerrado o assunto. E essa é uma verdade que, infelizmente, a maioria dos cristãos não desfruta. A verdade de que nós estamos salvos, e salvos para sempre,
E é um caminho sem volta. Se nós olharmos para trás, não tem mais o trilho do trem que nos trouxe até a salvação, sumiu. Não tem como voltar agora. Não tem como um salvo se perder. É impossível, porque é uma obra totalmente de Deus. Porque se não fosse, o salvo chegaria no céu e poderia se gabar, né? Poderia se orgulhar. Não, eu cheguei aqui porque realmente Deus me salvou, Cristo me salvou. Mas eu até que tive uma grande sacada e aí que eu fui atrás e procurar saber e tal. Aí vai ser glória para o homem. Deus não divide sua glória com ninguém. É uma obra absolutamente de Deus. E aí, assim, não tendo mais condenação, porque em João 5,24 fala que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação ou não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é uma situação já absolutamente resolvida, não tem retorno. Aí aqui no capítulo 8, nós vamos encontrar o Espírito Santo no versículo 2, libertando o salvo. Porque a lei do Espírito de vida, esse Espírito aí deveria estar com letra maiúscula, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou ou me libertou da lei do pecado e da morte. Então somos libertos agora pelo Espírito Santo, para viver em novidade de vida. E aí quando nós vamos no versículo 11, vamos encontrar o Espírito de novo. Primeiro no versículo 9, esse versículo é muito importante, esse versículo 9 de Romanos 8, porque isso tira põe por terra qualquer doutrina de que alguém possa ser salvo e ao mesmo tempo não estar salvo, ou perder a salvação, ou alguma coisa assim. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você já recebeu o Espírito Santo? Ah, não, eu preciso ainda falar em línguas. Esse tal não é dele. Você já recebeu o Espírito? Ah, o pastor precisa pôr a mão lá em cima de mim. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quando cremos, em Efésios capítulo 1 fala, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. É a garantia da nossa salvação, a garantia daquilo que nós temos no céu, guardado para nós, em Cristo, a garantia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando você entrega uma joia, penhora uma joia lá na Caixa Econômica, você tem um penhor, a garantia que sua joia está lá. Você não perde essa joia porque você tem um penhor. E quando o Senhor Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, lá em João, acho que é João 14, se não me engano, ele fala assim, estará para sempre convosco. Esse para sempre não tem data de validade, não tem data de vencimento. Não tem, fala assim, é para sempre, porém depois ele sai. Não. O crente tem o Espírito Santo e quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai ser tirado da terra também. E na glória nós vamos ter o Espírito Santo, porque foi para sempre que o Senhor prometeu. Nunca mais perde. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. E assim teremos para sempre o Espírito Santo, até mesmo na glória. E esse Espírito agora nos ajuda aqui no versículo 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então nós podemos pensar assim, mas eu sou salvo, ok, entendi até aí. Mas eu estou num corpo ainda mortal. Como é que eu posso praticar obras para Deus? Como é que eu posso viver naquelas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, de antemão Ele preparou? Porque o Espírito Santo nos capacita a isso agora. É dele que vem a capacidade, é o que fala aqui, vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Aí no versículo 13, é pelo Espírito que nós podemos ter também vitória sobre o pecado, libertação sobre o pecado. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E esse mesmo Espírito, agora nós vamos encontrar no versículo 16, ele fala uma coisa maravilhosa, que é a revelação de que somos filhos de Deus.
Não somos nós que também tivemos uma grande inteligência e chegamos à conclusão que agora somos filhos de Deus. Não, é o Espírito Santo em nós que revela isso. O mesmo Espírito, versículo 16, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito Santo, testifica com o nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. Então a certeza de filhos, quem nos dá agora é o Espírito Santo, que habita em nós. E aí ele vai no versículo 26, mais uma vez nós vamos ver o Espírito agindo agora em nós. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até quando nós oramos, é o Espírito Santo em nós que faz essa oração. Nós não sabemos nem como pedir, mas Ele está ali. Ele está ali em nós, para nos ajudar também nesse sentido. Então a mudança, primeiro no capítulo 7, ele percebe que ele está morto, que a lei agora não dá para ele seguir a lei e tudo mais. Mas no capítulo 8 ele tem a verdadeira libertação. E quando nós vamos lá para Gálatas, nós entendemos um outro aspecto da questão da diferença de viver na lei e viver agora na graça como filhos de Deus. Gálatas nos fala de privilégios de filhos. Podemos abrir lá em Gálatas, capítulo 4. E essa passagem é muito preciosa, porque ela nos mostra que nós, às vezes, somos reticentes, né? Somos tímidos em confiar em Deus. Nós, às vezes, achamos, não, mas eu não posso. Uma irmã outro dia me escreveu pelo Facebook, ela ia prestar uma entrevista, ia fazer uma entrevista de emprego. E ela escreveu: Mário, meu pai falou que você tem umas dicas de como entrevista de emprego, tal, no vídeo, tal. Tá aqui, né, os vídeos. Ela falou: vou contar uma coisa para você. Você sabia que eu nunca orei pedindo alguma coisa a Deus? Eu sempre oro só agradecendo. Eu falei: então pode parecer muito humilde a sua posição de não pedir nada a Deus. Mas o Senhor falou para a gente pedir. Ele falou: pedi e dar-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Então, às vezes a gente assume posições de timidez diante de Deus, acreditando que não, Deus não vai nem querer. Não, se eu tenho a direção do Espírito, eu posso me achegar. Entramos, como é que fala o versículo em Hebreus? Temos ousadia para entrar na presença de Deus. Não é uma coisa pouca essa ousadia. Nenhum judeu teria ousadia para entrar na presença de Deus, para ir além do véu. Mas hoje o véu está rasgado. E nós temos ousadia. E nós temos uma posição agora como filhos que é extremamente superior a qualquer outra coisa que qualquer homem já teve na face da terra. Mesmo o povo de Israel, por grandíssimos privilégios que eles tiveram de receberem os oráculos de Deus, ainda assim eles não tinham esse privilégio que nós temos hoje. Eles eram meros servos de Deus. Hoje nós somos filhos. Somos filhos. Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos?
O homem na lei, ele estava na posição de servo. A lei, a gente pode pensar assim, não, mas a lei então foi uma coisa tão ruim para o homem. Não. Deus separou um povo para si, deu a lei, e a lei tinha um papel também para aquele povo. A lei resguardava aquele povo. A lei protegia aquele povo como um amo, né? Pega uma criança, não põe a mão aí, não faz isso, você vai se machucar. Guardou o povo de Israel em meio a toda uma população do mundo de idolatria, de totalmente antagonismo contra Deus. A lei guardou, como um tutor, como uma ama seca, como uma babá, guardou o povo de Israel. Mas vindo a plenitude dos tempos, pronto, já não está mais, o menino já tomou posse agora. A criança já tem direito a assumir agora o seu papel de filho e com todas as regalias que tem esse papel de filho. Quando eu lembro daquela passagem, é um detalhe interessante, o filho pródigo, né, em Lucas, quando ele chega, que ele volta ao lar, ele chega, o que o pai faz? O pai o abraça, o pai manda pôr um anel no seu dedo, um símbolo de comunhão agora, mas o pai faz uma coisa que às vezes a gente perde de vista, né? O pai manda colocar sandálias nos pés do filho. E outro dia, lendo um comentário sobre como era na antiguidade, né? Naquele tempo, um servo, jamais, um escravo, um servo, ele jamais podia entrar na casa do seu senhor calçado. Ele tinha que tirar as sandálias na porta e entrar descalço, porque ele era servo. Mas se ele fosse filho, não. Se fosse filho, ele entrava de sandálias. O nosso pai, colocou sandálias nos nossos pés, não apenas para nós andarmos nesse mundo sem termos um contato direto com o mundo, mas ele está dizendo, pode entrar. Você é filho. Você não tem que viver mais segundo os rudimentos, não faça, não beba, não coma, guardar dia, guardar aquilo. Você é filho agora. Você tem todas as regalias de um filho. E para provar isso, o Espírito Santo que hoje habita em nós, que tem total comunicação com o Pai, total comunicação com o Senhor Jesus. Essa trindade, né, que já sempre existiu, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje nós estamos com o Espírito habitando em nós. E o Espírito é Deus. Nós não somos deuses no sentido de alguma coisa em nós, mas temos em nós o Espírito Santo habitando em nós, que até se comunica com Deus quando nós oramos. Isso é um privilégio que foi nos dado. Infelizmente, nem sempre a gente usufrui disso, porque nós vivemos muito mais, às vezes, em Romanos 7 do que em Romanos 8, que é quando deveríamos viver nessa plenitude de libertos e agora filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Versículo 3. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Deus enviou o seu Filho como Filho do homem, para que nós pudéssemos ser chamados agora filhos de Deus. Ele foi o Filho do homem, aquele que se fez carne. E era necessário que, como diz Hebreus, que em tudo ele se parecesse como seus irmãos. Em semelhança da carne do pecado, mas sem pecado. E existe um outro mistério aí, que nós podemos ver, que é Cristo em vós. Além do Espírito habitando em vós, é Cristo em vós. Nós lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nos fala Romanos. A lei, na verdade, não me aproximava de Deus, mas ela me deixava longe, cada vez mais longe. Vindo Cristo, nós vemos que a semelhança da carne do pecado, mas sem pecado, ele cumpriu todas
as demandas de Deus. Se a gente for ler lá em Daniel capítulo 5, na grande festa que o rei Belsazar faz, para quem não conhece a passagem pode ler depois, aparece um dedo que escreve na parede no versículo 27. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Esse versículo serve para todos nós. Pesados fomos na balança e fomos achados em falta. Quem era o peso que estava de um lado da balança? Eram as demandas que Deus exigia do homem. Era esse peso que fazia com que o prato estivesse embaixo e o nosso outro prato estivesse em cima. E não havia nada que pudesse fazer com que esse prato, dessa balança, esses dois pratos, se equilibrassem. Podemos pensar, o homem pensa nas obras de caridade, ele fala assim, mas eu fiz tantas coisas, eu coopero com as instituições de caridade, asilo, casa da criança, eu dou esmola, eu cuido do meu vizinho, eu sou voluntário no hospital, eu faço isso, eu faço aquilo. Bom, será que isso aí vai influenciar alguma coisa no prato? Não, tudo o que eu tenho que fazer de bem, eu deveria fazer. Isso não conta. O bem que eu faço, eu deveria fazer. É nulo, não entra no prato da balança. Aqui, a balança é divina, o peso é divino, e a solução só poderia ser divina. Como que eu equilibraria esses dois pratos na balança? Nós vemos por 2 vezes uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Em Cristo estava todo o prazer de Deus. E em Cristo, Cristo cumpriu, a lei foi cumprida em Cristo, como nós vemos. E ele foi o único homem que pôde comprazer a Deus. Deus olhou desde o céu para ver se existia alguém que buscasse a Deus. Ninguém. Nenhuma obra fazia com que aquele prato da balança se equilibrasse. Aí nós vemos então, quando é colocado Cristo do outro lado da balança, a balança se equilibra. Porque ele era o homem de Deus. Ele era o homem que não tinha dívida nenhuma. Ele foi o homem que pôde cumprir todas as demandas de Deus. Nós estávamos longe. Nem todas as nossas obras, nem todas as obras de um mundo todo podia fazer com que aquele prato se equilibrasse. Só em uma pessoa, só em Cristo. E nós vemos aqui Paulo falando em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está
um segredo? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele velho homem, então, homem que não havia nascido de novo, agora com um novo nascimento, tem Cristo habitando nele. Cristo morando nele. Paulo diz que vivo eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olha para mim, ele vê a Cristo. Quando Deus olha na balança, ele vê a Cristo. Então nós temos mais esse segredo, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, 24. Regozijo-me agora, Colossenses 1, 24, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nós lemos lá que todos estavam destituídos da glória de Deus, todos estavam longe da glória de Deus, todos não conseguiam alcançar a glória de Deus. Mas aqui nos fala de um mistério, que era Cristo em vós, a esperança da glória. Nós voltamos agora a ter esperança na glória de Deus, porque Cristo mora em nós. A esperança da glória era um mistério. O Espírito Santo vindo habitar e Cristo vindo habitar em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, aquele homem de Romanos, aquele homem que não havia nascido de novo, agora era uma nova criatura. E ainda que o nosso corpo desfaleça, contudo o homem interior se renova dia após dia, nos fala a palavra. Nós temos o Espírito Santo e Cristo habitando em nós, Deus olhando para nós agora e vendo não mais o velho homem, a velha criatura, a velha criação, mas vendo Cristo. Esse é o mistério. Cristo em vós, esperança da glória. It's important to see that we now have the indwelling of the Spirit of God. É importante nós entendermos agora que nós temos a habitação do Espírito agora em nós. This is Christian position now. Essa é a posição cristã agora. The man in Romans 7 O homem de Romanos 7 was not really on Christian ground. não está ainda verdadeiramente num terreno cristão. He had a divine nature, Ele tem a divina natureza, but he did not have liberty. mas ele não tinha liberdade. Now, we have a divine nature, Agora, nós temos a natureza divina, but we also have a new power, mas também temos um poder novo, the Spirit of God, o Espírito de Deus, prefigured in John 4, que foi prefigurado em João 4, the well of living water springing up, a fonte de água que jorra para fora, lifting our hearts up in worship. elevando nossos corações para cima em adoração. So the Spirit of God is the power of the new life. Assim, o Espírito de Deus é o poder da nova vida. And if you don't have the Spirit of God, E se você não tem o Espírito de Deus, you're not marked out as a believer. você não é marcado como sendo crente. What is the mark? Qual é that a we have? marca? It's the sealing of the Holy Spirit. A marca é o selo do Espírito Santo. I go down to the market here Se eu for no supermercado aqui, and I buy 100 sheep. 100, 100 sheep. compro 100 ovelhas. I have a hired man with me, Tem um homem junto comigo que and I take those sheep home to my farm, leva essas ovelhas para minha fazenda em casa. and I say to the hired man,
E eu falo para o meu empregado, you put my mark on their body, on their ear or wherever. eu peço a ele, você põe a minha marca nessas ovelhas, seja na orelha ou na pele, onde vocês quiserem marcar. Because those sheep belong to me now. Porque agora essas ovelhas pertencem a mim. There's the mark on them. Aí está a marca Now, neles. the mark did not make them mine. A marca não os torna meus. It's the money that I paid for them. Foi o custo, o preço que eu paguei por essas ovelhas. But the mark shows that they belong to me now. Mas agora a marca mostra que eles pertencem a mim. So we only have the Spirit of God Assim, nós só temos o Espírito de Deus on the ground of the work of Christ. sobre o terreno da obra de Cristo. First of all, the blood had to be applied. Primeiro de tudo, o sangue tem que ser aplicado. Then the Spirit of God was given Depois o Espírito de Deus nos é dado to abide with us. para habitar em nós. That was not so in the Old Testament. Isso não ocorria no Antigo Testamento. So we have this divine guest, Assim nós temos esse visitante divino. and he will never leave us. Ele nunca nos deixará. We're sealed with the Holy Spirit of God. Somos selados com o Espírito Santo de Deus. Ephesians 4 verse 30. Em Efésios 4, versículo 30. Until we fail? No. Até que falhemos, Until the day of redemption. até o dia da redenção, isso sim. So he will not leave you. Assim ele não o deixará. He wants to minister to you Christ. Ele quer ministrar a Cristo para você. He wants to strengthen you, Ele quer te fortificar, to comfort you, e confortá-lo, to give you the sense of the Lord's presence, te dar a você a sensação da presença de Deus, the assurance that you're a child of God, a certeza de que você é um filho de Deus the enjoyment of those things. e o gozo de todas essas coisas. But if he is grieved in my life Mas se há tristeza na minha vida because of my ways, por causa dos meus meios de fazer as coisas, because I've allowed sin in my life, porque tenho permitido o pecado na minha vida, he won't minister to me comfort. ele não vai ministrar para mim conforto. He will reprove me Ele vai me reprovar until I judge that thing, até que eu julgue essa coisa, whatever it is, qualquer que seja ela, that is interrupting my communion with the Lord. e que está interrompendo a minha comunhão com o Senhor. Maybe something small, Pode ser alguma coisa bem pequena, but it's enough to break the link of communion. mas é suficiente para quebrar a relação, a ligação dessa união. So we are looked on in this chapter. It mentions we are not in the flesh but in the spirit, verse 9. Aí nós vemos no nosso capítulo de Romanos 8, versículo 9, dizer que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. That's our standing before God. Essa é a nossa posição diante de Deus. We are now looked upon in Christ, Nós somos vistos agora como em Cristo, in the Spirit. no Espírito. That's our standing, our position. Essa é a nossa posição, onde nós estamos. God doesn't look at us in the flesh anymore, Deus não nos olha mais como estando na carne, or the first Adam. ou no primeiro Adão. We are now in the second Adam. Nós agora estamos no último Adão, But the flesh is in us, mas a carne está em nós. and we can allow it to act. E nós podemos permitir que ela haja Too often I do, mais frequentemente do que nós deveríamos. and then communion is broken. E assim a comunhão é quebrada. But one other point here, maybe our brother Mario has covered these points already, forgive me, but verse 10, Mas nós temos um outro ponto aqui. Nosso irmão Mário já deve cobriu já uma boa parte de todos esses pontos, mas se me perdoa, vou repetir de novo. Brethren, we are debtors, not Irmãos, to the flesh, to live não after somos the flesh. devedores à carne. Well, that's easy to understand. Bom, isso é fácil de entender. What did the flesh ever bring into our lives O que a carne trouxe para as nossas when we vidas allowed it to act? quando nós permitimos que ela agisse? Sorrow, Tristeza, suffering, sofrimento, reaping, colher, pranto, coldness toward the Lord frieza perante Deus and the government of God.
e o governo de Deus agindo em nós. So we're not debtors to the flesh, for sure. Assim nós não somos devedores nenhum à carne, por certeza. We don't want to serve that principle anymore. Não queremos mais servir a esse princípio. But you notice in verse 12, Mas vocês notam verse 13, no versículo 13, we are not said to be debtors to the Spirit. não fala que nós devemos ser devedores ao Espírito. It doesn't say that. Não diz isso. Why? Por quê? Because Christianity is liberty. Porque cristandade é liberdade. We're not put under a law. Não estamos mais colocados debaixo de uma lei. That doesn't mean there's license for the flesh, Isso não quer dizer que há licença para a carne agir. but there's no legality in the life of the believer. Mas não há legalidade na vida do cristão. Should not be anyway. De qualquer modo, não If we're deveria. walking in the liberty of the Lord's love, Estamos andando na liberdade do amor do Senhor. if we're allowing the Spirit of God to work in our souls, Permitindo que o Espírito Santo haja em nossas almas, there's going to be liberty vai haver liberdade to serve the Lord, a servir a Deus, to worship Him, de adorá-lo, to honor Him, a honrá-lo, to glorify Him in our lives. glorificá-lo em nossas vidas. And but you notice in verse 13 Mas vocês notam no versículo 13 that we are to mortify the deeds of the body. que somos chamados a mortificar as obras do corpo. And now we have a power to do it. E agora nós temos o poder para fazer We have isso. a new power. Você tem um novo poder. I know I've used this illustration many times and it's getting threadbare. Give me the book. Eu sei que eu uso muito essa ilustração quando estou... Right. ah, But I can't think of a better one. mas não posso pensar em outra ilustração melhor que essa. The boys and girls will understand this. As, I have cri- this book here. as crianças, os jovens, as crianças vão entender isso aqui. Every boy and girl knows if I drop that book, the law of gravity will take it down. Qualquer menino ou menina aqui, mais novo que seja, sabe que se eu largar esse livro, ele vai cair no chão. But if I attach to that book a big balloon of helium or hydrogen, Mas se eu pegar esse livro e amarrá-lo ele a um balão de hidrogênio ou de hélio, any boy or girl will know what will happen. qualquer criança aqui vai saber o que acontece. It'll start to rise. Ele vai começar a subir. Now, have I changed the law of gravity? E com isso eu consegui mudar a lei da gravidade? No, it's just as strong Não, ela continua agindo na mesma força, as it was before. como era antes. But now I've introduced a new law, Mas aí eu introduzi uma nova lei, a new power on that book, um novo poder sobre esse livro. different to the law of gravity, stronger than the law of gravity. Diferente ou mais forte que a lei da gravidade. And it raises the book. E essa nova lei levanta esse livro. That's exactly what we have in verse 2. Isso é exatamente o que nós temos no versículo The 2. law of the Spirit of life A lei do Espírito da vida. in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Now the law here in that verse is not the Ten Commandments. Essa lei aqui nesse versículo não quer dizer dos 10 mandamentos. It is the principle of sin É o princípio do pecado that is in our bodies. que está nos nossos corpos. And then we have a new principle, E agora nós temos um novo princípio. the law of the Spirit of life, A lei do Espírito de vida. a new power. Um novo poder. The Spirit helpeth our infirmities. O Espírito nos ajuda em nossas enfermidades. Now we have some people here that are suffering from a weak body. Nós temos aqui muitos que estão sofrendo de uma fraqueza no corpo, alguma doença. Different maladies, Diferentes doenças. maybe suffering in the body. Talvez sofrendo no próprio corpo. Now the Spirit of God doesn't remove those infirmities, Mas o Espírito de Deus não vem e remove essas doenças. but it helps us Mas ele nos ajuda to overcome. a vencê-las. Yes, the Spirit also helpeth our infirmities, E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ou so that's enfermidades. another function of the Spirit of E God. assim nós temos aqui outra função do Espírito de Deus. So what a wonderful privilege we have. Que maravilhoso privilégio que nós temos. Remember, I think this is mentioned already, once the church is taken from this world, Eu acho que já foi mencionado, mas uma vez que a igreja seja tirada dessa terra, the Spirit will go with it.
o Espírito irá com ela. And in the coming day, the tribulation, E no dia vindouro da tribulação, the millennium, no milênio, the Spirit of God will still work o Espírito de Deus ainda trabalhará in the salvation of souls, na salvação de almas, raising up a remnant. levantando um remanescente. But they will never have the privileges that we have now. Mas eles jamais terão o privilégio que nós temos agora. They won't have the consciousness of sonship Eles não vão ter a consciência de filiação or worship within the veil. ou de adoração sem o véu. None of these things will be enjoyed by in that period, the tribulation period. Nenhuma dessas coisas será desfrutada durante esse período da tribulação By an earthly people. pelo pessoal aqui da terra, o But terreno. we have those privileges now, brethren, Mas nós agora temos já esse privilégio to enter into God's thoughts. de entrar nos pensamentos de Deus. God has made known to us His mind. Deus nos fez conhecida a sua mente. We can enjoy the very same things that God enjoys Podemos gozar das mesmas coisas que o próprio Deus gosta, by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Thank you. Thank you. Queria ler uns versículos no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Aqui são duas coisas, né, de que o Senhor está falando aqui. Uma coisa é nós estarmos em Cristo, e outra coisa é Cristo estar em nós, né? O Batista falou nisso, o Mário também. Essa posição de nós estarmos em Cristo, ela depende exclusivamente daquilo que Cristo fez por nós. Nós vemos que a obra da cruz, ela foi suficiente e única para que nós tivéssemos essa posição de estarmos em Cristo. E consciente, né, dessa posição de eu estar em Cristo, a minha vida vai mostrar se Cristo está em mim também, pela maneira, né, que nós andamos. Esse é o privilégio, né, irmãos, que nós temos de podermos, como o Mário falou uma coisa interessante, que o trilho que nos trouxe até a cruz, ele não existe mais. Então, não há como a gente voltar, né? É um caminho que não tem volta. E é um caminho que não tem volta porque Deus disse que não tem volta. O que muitas vezes acontece é que nós achamos que tem volta, mas não existe volta. Não existe a volta porque Deus nos vê, conforme fala em Romanos, mortos em Cristo. Então o velho homem, ele está morto. Esse é o que, como Deus nos vê. Então por isso que nós estamos em Cristo. Agora outra coisa é Cristo estar em nós. E aqui quando o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira, porque Israel, uma das figuras de Israel diante de Deus era uma videira. Só que Israel não era a videira verdadeira, porque por meio de Israel, Deus não foi glorificado naquilo que Ele tinha que ser glorificado pelo homem, que era por meio dessa religião carnal que era Israel. Uma religião natural, né? Que era Israel. Mas aqui agora estava a verdadeira videira. E todo aquele que estivesse na videira, ele então daria fruto. Porque por Israel já não haveria fruto. Deus não colheria mais fruto dessa videira. Né? E no versículo 5, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, esse privilégio, né, que nós temos de nós podermos ter Cristo em nós, na nossa vida. No versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e
e secará. Aquele que não estiver em Cristo, ou que não tenha recebido, né, de Deus essa posição soberana que Deus dá àquele que está em Cristo, quem não estiver em Cristo será lançado fora e secará. Mas, no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que privilégio hoje, né, irmãos, nós termos esse privilégio de nós permitirmos que Cristo também esteja em nós, na nossa vida. Em Romanos 6, versículo 9 e 10. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, ou de entre os mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aqui é a parte prática da doutrina. Nós, mortos de nossos delitos e pecados, recebemos, nos foi comunicado vida, fomos vivificados, aí, capacitados a ouvir, ouvimos o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo. E agora, propriedade de Deus, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Estamos nos céus em Cristo. Isso é o que Deus fez por nós. E que é irrevogável, imutável, jamais vai mudar. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Não é provavelmente vai ter, se chegar no dia final vai ter um juízo e ver se vai ou se não vai. Não. A palavra é clara e taxativa. Quem crê tem o Espírito Santo. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então nós temos vida agora em Cristo Jesus quando cremos. Essa vida está escondida com Ele nos céus lá. E vai ser manifestada um dia. Quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Mas no presente momento, agora nós entramos na prática. Essa vida ainda não se manifestou porque ela está em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, à direita de Deus. E a certeza que nós temos disso é porque temos o Espírito Santo aqui na terra. Porque a promessa dada a Ele, de que Ele, subindo aos céus, receberia o Espírito Santo, derramaria sobre os que crerem aqui na terra, já foi feita no dia de Pentecostes. Como o irmão explicou, o batismo do Espírito Santo ocorreu lá no dia de Pentecostes. Ele não ocorre a cada salvação. Cada um que crê, agora você vai ser batizado, espera que um dia você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Não. O selo
é diferente do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo foi um evento que ocorreu no dia de Pentecostes para os judeus e mais tarde ocorreu também para Cornélio, e isso faz parte daquela comissão que Deus havia dado a Pedro de abrir a chave do reino dos céus para os judeus e para os gentios. E hoje Deus faz dos judeus e dos gentios que creem em Jesus Cristo um só, o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja. Deus distingue hoje, na palavra de Deus é distinto essas três classes de pessoas que existem no mundo: judeu, gentil, e qualquer um desses dois, tanto judeu como gentil, que crê no evangelho da sua salvação, passa a ser a terceira classe, a igreja, composta por todos aqueles, judeus ou gentios, que se converteram. Porém, nós continuamos aqui na terra, nós não nos convertemos e somos levados imediatamente nos lugares celestiais e já não temos mais nada, que já somos ressuscitados. Não, nós não ressuscitamos ainda. Cristo ressuscitou por nós, pela fé nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Porém, nós estamos andando aqui ainda. A única coisa que nos conecta com Deus, hoje aqui na terra, é o Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo que em nós habita. Que é por isso que caracteriza, como nós lemos, que quem tem o Espírito, esse é dele, quem não tem, não é. É muito simples. Quem é cristão? Quem tem o Espírito Santo. Cristão não é aquele que faz boas obras, não é aquele que vai na igreja todo dia. Não, cristão, ou que professa, eu sou do grupo daqueles, né? E isso é muito comum você encontrar quando você vai pregar o Evangelho. Você crê no Evangelho? Meu pai é crente. Não. Eu não estou perguntando à sua família, estou perguntando de você. É individual. Você é crente? Você crê em Jesus? Não, mas minha família é de uma origem assim evangélica. Mas e você? Não, eu não sigo muito, mas assim, minha família, ele está querendo sempre sair fora, mas não tem. É individual. Já foi dito várias vezes, Deus não tem neto, ele tem filho. Ou seja, eu salvo não é a garantia de salvação das minhas descendências, dos meus descendentes, dos meus ascendentes, não tem. Eles vão ser, se eles crerem. Então, enquanto estamos aqui na terra nessa condição, existe o velho homem, existe a velha natureza, suas paixões e pecados. E nós que somos crentes, que cremos e temos o Espírito Santo, temos uma natureza divina em nós, e não só uma natureza divina, mas a pessoa divina do Espírito Santo em nós habitando, como poder para que essa nova natureza consiga mortificar os desejos da carne que aqui estão ainda. Então, não é que a palavra de Deus que nós temos aqui em Romanos, já vi pessoas interpretando isso, né? O finalzinho do capítulo 7, que ele falava, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e depois no versículo 25, ele fala, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus e com a carne a lei do pecado, e começa a se desculpar porque está querendo viver na carne, e falar, não, é que agora eu estou vivendo na carne, por isso que eu estou errando. Não, o Espírito Santo habita em nós, e se mortificarmos as obras da carne pelo poder do Espírito Santo, nós temos perfeita comunhão com Deus. Perfeita comunhão com Deus. O irmão falou isso uma vez, chocou muitas pessoas, mas ele falava assim, o mundo peca. Um homem incrédulo é por natureza pecador. Ele peca nas trevas. Ele não sabe que é pecado. Ele está nas trevas pecando. O cristão pode pecar? Pode, mas o cristão peca na luz, porque ele conhece, ele tem o Espírito Santo habitando nele, e sabe que o que ele está fazendo é pecado, peca conscientemente, na luz. E quando isso acontece, o Espírito Santo, logicamente, age nessa pessoa, de modo que a sua consciência não o deixa tranquilo. Ele perde totalmente o gozo de ser salvo. A reunião já não é tão importante, os irmãos já me irritam, e aí ele fica numa situação que eu já classifiquei que é a pior situação para um ser humano. É um cristão querendo viver no mundo, porque a sua consciência não o deixa viver
tranquilo no mundo, e a assembleia é um lugar totalmente indesejável, porque a sua consciência fica acusando que isso é ser cristão, não o que eu estou fazendo. Então, é um homem numa situação terrível, um homem que está com os seus pecados e não os confessa. E quando eu falo em confissão de pecado, não é confessar para os outros, não. É Deus, é oração, é comunhão com Deus. Como pode um cristão restaurar a sua comunhão com Deus se ele perdeu? Por causa da permissão do pecado, porque ele está andando na carne. No seu joelho, orando, confessando. E não é confessando vagamente, como nossos filhos costumam fazer, quando você fala, quem foi que mexeu nisso? Olha, eu andei fazendo umas coisinhas assim, sabe? Isso não é confissão. Confissão é você falar para Deus exatamente que você tem consciência do que está fazendo e que você não está tendo poder para sair disso, que você precisa dele. Imediatamente ele pode restaurar, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. E se nós nos achegamos aos nossos pais na carne e falamos, pai, eu tenho que confessar um negócio. Lembra aquele negócio, aquele vaso que caiu lá? Fui eu. Eu duvido que tenha um pai que pega a cinta e bate no filho por causa disso. Porque ele está confessando. Logicamente, ele vai ter as punições. Olha, você vai ficar, vai ter que arrumar um outro vaso desse, vai trabalhar para comprar qualquer coisa que seja. Eu estou dando apenas um exemplo. Mas o ato de espontaneamente vir confessar, muitas vezes meus filhos vinham falar coisas que eles fizeram para mim, naquela, pai, deixa eu confessar um negócio. Eu sabia muito há tempo que tinha sido eles que tinham feito. Mas a confissão deles restabeleceu a minha confiança neles, porque eles estavam vindo para mim. É isso que Deus quer de nós. E nós podemos, sim, e devemos, dia a dia, chegar até Deus em oração e pela leitura da palavra, porque a palavra de Deus nos limpa disso também, a própria leitura da palavra é para nós um remédio, e a oração, em oração a Deus, nós somos restaurados a esse gozo que nós podemos ter, o prazer de estar abrindo a palavra de Deus e aprendendo de Deus mesmo. Como faz sentido a palavra de Deus quando ela é ensinada por Deus. Como faz sentido. Mas se nós andamos na carne, esperamos colher alguma coisa espiritual, assim, pois, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado.